começando oficialmente nosso tema de hoje, vovós e vovôs na educação financeira dos netos. Será que eles ajudam ou será que eles atrapalham? Ó, gente, eu vou fazendo perguntas para vocês aqui ao longo dessa nossa live, certo? Eu vou fazendo aqui perguntas para vocês e vocês vão me respondendo aqui tanto pelo Face, o YouTube, ou então pelo Instagram, que depois eu vou entrar e eu vou responder as perguntas de vocês, eu vou falar os casos, a gente vai debater tudo que vocês comentarem, certo? Então vão mandando aqui, vão mandando os comentários e se quiserem, gente, agora que a gente vai entrar no tema, compartilhem aí com um aviãozinho ou pelo Facebook, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, que vocês acham que pode se interessar por esse tema. Manda aí, ó, manda o aviãozinho enquanto a gente vai começar já o nosso tema, para ninguém perder nada e o pessoal poder pegar do início essa live com esse tema tão bacana que é como as vovós, os vovôs influenciam na educação financeira dos netos. Será que isso ajuda? Será que atrapalha? Vamos lá. Mandaram os aviãozinhos? Mandaram? Vamos começar? Bora? Vamos lá então. Vovós e vovôs na educação financeira dos netos. Será que ajudam ou atrapalham? Vamos começar com algumas frases assim que eu quero saber se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar numa frase que é mais ou menos assim: porque avós, avós só servem para estragar. É para isso que servem os avós, é para estragar mesmo. Vocês já ouviram essa frase, gente? Ou então, aquela outra frase: pais educam e avós deseducam. Já ouviram isso? E tem também aquela outra, né? Agora que eu sou avó, agora que eu sou avô, eu vou fazer tudo o que eu quiser, porque tudo que eu queria fazer com meus filhos e não pude, eu vou fazer agora com os meus netos. Já ouviram isso? Sim! O pessoal tá respondendo aqui, já ouviram isso, né? Gente, vamos lá. É assim, de senso comum essas frases, né? Que os pais educam, os avós deseducam, avô é para isso mesmo, avô e avó é para estragar. E, de certa forma, isso é libertador, né, gente? Porque quando a gente pensa assim, então eu posso fazer o que eu quiser, sem me preocupar com nada, sem ficar me preocupando se isso vai dar algum problema, não vai, sem me preocupar se depois vai chorar. Tem avós no grupo? Boa pergunta. Quem for avô, avó, aí, ó, mandem aí um joinha, mandem um coraçãozinho aí nos comentários pra gente ver as vovós e vovôs aí do grupo que estão aqui online. Então, gente, é libertador esse negócio de pensar que, agora que eu sou avó, eu posso fazer tudo. Agora que eu sou avó, eu faço tudo, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer depois. E como é que é? Só a parte boa, né, gente? Agora eu vou pegar só a parte boa. A hora que chorou demais e não parou, devolve. A hora que pegou e começou e tá sujo, que quer dormir, que não sei o que, devolve. Pegar só a parte boa, né? Então, mas vamos lá. É de senso comum? É de certa forma libertador pensar isso? E isso vale também, gente, não só para os avós para as vovós e os vovôs, né? Vale também para os dindos, dindas, tios, tias, né? Se a gente for pensar, é mais ou menos na mesma vibe, né? É para deseducar mesmo. Mas eu vi que todo mundo aqui respondeu que já ouviu essas frases, já ouviu algumas vezes, várias vezes. Tem várias avós aqui no grupo também participando. E certamente os papais e mamães que estão aqui já devem ter passado por situações também que envolvam os seus pais, né? Os atuais vovôs e vovós. E um ponto importante de se pensar nisso, embora seja um consenso, né? Um uso comum essas frases, é importante a gente pensar o seguinte: será
que é isso mesmo que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos netos, para nossas crianças? Será que é isso mesmo? Será que a gente quer estragar? Parece uma frase inofensiva, gente. Ah, a avó é para estragar mesmo, vovô é para estragar mesmo. Parece uma frase inofensiva, mas será que a gente quer isso? A gente quer estragar? Eu tenho certeza que não. Todos os pais, as mães, mas com certeza também os avós, eles querem o melhor. Eles querem tudo, tudo, tudo de melhor que existe no mundo para os seus netos. Eles querem que seus netos possam aproveitar, querem que seus netos tenham coisas boas, que possam brincar, que possam ter presentes, que possam comer coisas gostosas, que possam ter tudo aquilo que de repente a gente queria dar para os nossos filhos, mas naquela época não dava, por um motivo ou por outro, ou porque não tinha dinheiro, ou porque a situação era outra, os tempos eram outros, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar tudo pro meu neto, porque eu quero que o meu neto, a minha neta, eles tenham do bom e do melhor. Se eu puder, eu vou fazer o melhor para eles. E aí entra uma contradição. Se eu vou fazer tudo pelo melhor para eles, por que eu tenho que estragar? Não precisa estragar. A gente pode fazer tudo, inclusive dar presente, dar coisas boas para comer, dar doce, enfim, de uma forma funcional. Não precisa estragar. A gente pode fazer isso de uma forma que seja boa, que construa para o futuro deles, né? E aí, gente, tem um negócio muito legal, que é: qual o impacto emocional na vida das crianças que os avós têm? Os avós são aqueles seres incríveis, porque eles são o pai e a mãe, o papai e a mamãe do meu papai e da minha mamãe. Então eles são mágicos, são seres mágicos que, puxa, se eu sobrevivo nesse mundo, porque o meu papai e a minha mamãe me cuidam, me dão comida, me dão banho, o vovô e a vovó, eles são o papai e a mamãe do meu papai e da minha mamãe. Isso é mágico. Então, gente, para as crianças, quando elas olham os avós, eles são seres maravilhosos, porque se os pais delas são maravilhosos, os avós são algo que elas nem conseguem descrever. Então, o impacto afetivo dos avós é incrível. O impacto, esse referencial afetivo que as crianças têm junto com os avós é de seres que geraram as pessoas que me mantêm viva. Embora elas não pensem isso de forma racional, de forma lógica, é mágico. É mágico para elas, quando elas olham o vovô e a vovó. E aí, gente, tem o seguinte, pensem assim: o vovô e a vovó, eles fazem tudo que é bom. Eles brincam comigo, eles sentam no chão ou não sentam no chão, eles conversam, eles olham desenho, eles dançam, eles trazem coisa boa para comer, eles levam para passear, eles pegam no colo. O vovô e a vovó fazem tudo de bom. E o papai e a mamãe também fazem. Só que aí tem um ponto bem importante: tempo. Tempo de convivência versus a percepção dos prazeres. Ou seja, a criança, o tempo de convivência que a criança tem com os pais, pelo menos em geral, é muito maior do que o tempo de convivência no dia a dia que tem com os avós. Durante esse tempo de convivência que a criança tem com os pais, a criança, além das coisas boas, dos prazeres, das brincadeiras, tem também os deveres.
As obrigações, tem que tomar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, daí manda escovar os dentes, daí manda arrumar o quarto, daí manda juntar os brinquedos. Então, no tempo de convivência que a criança tem com os pais, além dos prazeres, tem as obrigações. Já com os avós, na casa da avó, né? A casa da avó é ótimo, né, Alessandra? Já com os avós, o tempo de convivência que a criança tem, o que acontece? É só coisa boa. É só coisa boa, gente. Então, quando tá com a vovó e com o vovô, o tempo é mais curto e durante esse tempo só tem as coisas boas. Então, a percepção de prazeres é diferente. A percepção sobre aquele tempo com o pai e com a mãe, eles amam, as crianças amam o papai e a mamãe, óbvio, e adoram brincar. Só que com o papai e com a mamãe também tem um não. A quantidade de nãos que as crianças escutam com os pais é muito maior do que a quantidade de nãos que elas escutam com os avós. E é inevitável que isso aconteça. E quem já é avó e avô agora e tá aqui assistindo e passa por isso, sabe que quando vocês tiveram seus filhos, tinha coisas que vocês não podiam dizer sim. E agora com os avós, vocês vão brincando, até que o papai ou a mãe chamem para dormir. Não é que vocês precisam cuidar disso. Então, gente, os avós, né, para criança, são aquele mundo mágico de tudo que é bom. Os avós são um mundo mágico de tudo que é bom. O paraíso perfeito de fazer tudo aquilo que eles gostam, aqueles seres maravilhosos que fazem coisas divertidas, que trazem coisa boa para comer. Esses são os avós. E aí, gente, vem uma coisa incrível, que é como a criança tem essa percepção de tudo isso, que os avós são mágicos, né? São incríveis, esses seres que só fazem coisas boas. Isso traz junto uma grande responsabilidade para os avós, que é saber como ter esta convivência de uma forma a contribuir para o crescimento da criança, contribuindo com a educação dessa criança, contribuindo com os pais, com a família, para que esta educação se reforce e ajude a criança a ter um dia a dia e uma percepção de vida cada vez mais funcional, mais coerente, mais ética, mais gentil, mais honesta, cada vez mais fomentando valores e não o contrário, e não desautorizando os pais, não dando aquela sensação de que com a vovó e com o vovô eu posso tudo, então se o pai e a mãe não deixam, eu vou para lá porque lá tá tudo liberado. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque como a criança já tem esse referencial afetivo muito forte, uma influência, ela recebe uma influência muito grande das atitudes dos pais, dos avós. Se os avós não pensarem antes de como agir e só ficar naquele sentimento libertador de é para estragar mesmo, isso pode ser ruim. Isso pode ser muito ruim para a formação dos padrões comportamentais que essa criança aprende agora e que no futuro vão se replicar sim. Vão se replicar na adolescência, vão se replicar na vida adulta, vão se replicar na vida financeira. Sim, isso vai acontecer. Então vem junto uma grande responsabilidade com essa aura, né, mágica que os avós têm, desses seres, melhores seres do mundo, que habitam esse mundo mágico do tudo de bom, né? Então isso é uma linha tênue. Eu tô vendo que tem vários comentários aqui, gente. Daqui um pouquinho eu vou começar a pegar eles aqui, a gente vai trazer, tá? Vão comentando, vão mandando aqui, mandem coraçõezinhos quando vocês curtirem.
que daqui um pouquinho eu já vou pegar aqui os comentários e a gente vai entrar neles, porque eu tô vendo que tem coisas lindas aqui. Então vamos lá. Primeiro tem essa crença de que os pais educam e os avós educam. Depois vale a pena, a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso e percebe que o que a gente quer é o melhor para eles. Então vale a pena repensar essa frase e realmente fazer o melhor. O que não quer dizer fazer tudo. Fazer o melhor para as crianças. E aí a gente começou a ver que o impacto emocional que os avós têm nas crianças, como eles são seres incríveis na visão das crianças, até porque, né? É o pai e a mãe do meu papai e da minha mamãe. E aí a gente vem naquela grande dualidade, né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui nos canais que já vieram sobre isso. Ah, mas e como é que se faz então? O avô, a avó vai desautorizar o pai e a mãe, o pai vai desautorizar a avó e o vô. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa relação, né? Esse diálogo ou esse embate entre pais e avós. Primeiro, que não há conflito de papéis. Pais são pais, um com as suas atribuições, responsabilidades e benefícios de serem pais, e os avós com o seu papel de avós, de dar amor, carinho, contribuir, dar todo o apoio, lembrando que o pai e a mãe são os responsáveis por aquela criança. O pai e a mãe, eles têm um núcleo familiar. O pai, a mãe, a criança, aquele núcleo familiar tem as suas regras, tem o seu estilo de vida, e mesmo para aqueles que estão começando agora o núcleo familiar, que nem a Bruna, que daqui um pouquinho chega a Lara, né? Então, vocês com a chegada da Lara estão constituindo um novo núcleo familiar com essa figura de pais e filhos. E ninguém nasce sabendo, gente. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente se autodesenvolva, por mais que a gente escute live, que a gente faça tudo o que a gente puder, não tem jeito. A gente tem que viver as situações para aprender. Tem que viver a paternidade e a maternidade para aprender a ser pais e mães. Da mesma coisa que os avós. Gente, vocês que são avós, vocês já passaram pelo momento que vocês eram pai, mãe, em todo aquele momento que era um momento diferente do que é agora. E hoje é um momento novo. E para viver a plenitude maravilhosa desse momento da vida, que é ver o filho ou a filha dos seus filhos, aquele serzinho pequenininho ali, e depois vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e aquele serzinho que de uma forma, ele é você também, porque ele veio dos seus filhos. Então não existe conflito de papéis. Os pais são pais, os avós são avós, e cada um vivendo plenamente o seu momento de vida pode sim contribuir para o crescimento, para a formação dessa criança, para que ela tenha tudo do bom, do melhor, e que ela tenha tudo do bom e do melhor sendo dado de uma forma que ela aprenda que o bom e o melhor não caem do céu, que o bom e o melhor não surgem magicamente. O bom e o melhor não vem do nada. Não é porque ela quer um brinquedo ou um doce ou alguma coisa que vai lá no caixa eletrônico e tira dinheiro, naquela caixa mágica que dá dinheiro à vontade. Não é assim. Que existe um esforço pessoal do pai, da mãe, do vô, da avó, para ganhar aquele dinheiro.
existe um esforço, existe um tempo necessário. Não é que todo dia você ganha o dinheiro. Não, você tem que trabalhar um dia, 2, 3, 10, tem que vender alguma coisa para entrar o dinheiro. Então, além do esforço, tem o tempo. Ah, mas a vovó e o vovô não trabalham mais e só ganham dinheiro. Não, a vovó e o vovô trabalharam muito na vida, muitos anos. E aí, já deixo aqui, faço um parênteses com uma dica aqui, ó, especial para essa questão da vovó e do vovô, que a vovó e o vovô não trabalham, só ganham dinheiro do governo, ganham da aposentadoria, sei lá. Então não precisam trabalhar. Gente, vovós e vovôs, mostrem e contem a sua história para os seus netos. Mostrem o que vocês fazem ou o que vocês faziam. Mostrem fotos, mostrem coisas que vocês fizeram, contem histórias, desenhem com eles. Levem eles para conhecer, para visitar lugares que vocês trabalharam. Porque as crianças têm que entender que a vovó e o vovô trabalharam muito tempo para hoje poder, de repente, estar em casa brincando com eles durante o dia. Coisa que o papai e que a mamãe não podem fazer porque estão trabalhando. Então isso não cai do céu. É importante isso. Mostrar para eles. E aí, gente, dentro dessa questão, né, de pais e avós, que não tem conflito. Cada um tem seu papel. Cada um vivendo o seu momento de vida e aprendendo a viver o seu momento de vida. Até porque cada pessoa é diferente e aquela coisa, né? Como é que se aprende a ser pai e mãe? Sendo. O caminho se aprende ao caminhar. Enquanto a gente caminha, o pai e a mãe, por mais que estudem, vão aprender sendo pais e mães. E vocês também vão aprender a ser avós sendo avós. E essa frase é muito legal também, gente. Que o caminho se faz ao caminhar. Ótimo! O caminho se faz ao caminhar. Se aprende se aprende a ser pai e mãe sendo pai e mãe. Se aprende a ser avó sendo avós. Agora, será que basta só ir caminhando sem pensar em nada para se aprender as coisas? Aí vem digamos assim, aquele asterisco que aparece ali para dar a explicaçãozinha, né? O caminho se faz ao caminhar, mas para onde vamos? Qual é o destino? Qual é o ponto onde nós queremos chegar? Com os nossos netos ou com os nossos filhos? Qual é o nosso destino? Qual é o caminho que a gente quer alcançar? Qual é o ponto que a gente quer alcançar? A gente quer que eles vivam bem. A gente quer que eles tenham uma vida boa, tranquila, gostosa, que eles tenham tranquilidade financeira. Então, gente, ter em mente esse destino, ele é fundamental. Ele é fundamental para que a gente consiga ter um dia a dia com nossas crianças, além de divertido, além de dar todas as coisas boas para elas, além de fazer as vontades e tudo mais, mas fazer as vontades com responsabilidade. Dar as coisas pensando em como nós vamos dar as coisas e como isso vai impactar e como isso vai construir nas crianças uma forma de agir e de pensar. Isso é fundamental, gente. Então, a partir de tudo isso que a gente está falando, eu pergunto para vocês, será que as vovós e os vovôs ajudam ou atrapalham na educação financeira das crianças? Me respondam aqui, o que vocês acham? Será que ajuda ou atrapalha? Ou a minha resposta? Depende, né, pessoal?
Depende. Depende do quê? Depende justamente desse destino, desse caminho que vocês vão traçar para chegar nesse lugar, nesse momento da vida, onde a criança vai sim ter uma vida mais tranquila, vai ser um adulto consciente, vai ter uma vida financeira saudável. Depende do quê? De como vocês vão se posicionar e agir junto com seus netos. Tem avós que sim vão ajudar e tem avós que vão atrapalhar, gente. E aqueles que atrapalham provavelmente não é por mal. Eles atrapalham por quê? Porque eles nunca pararam para pensar em como isso influencia e impacta e que eles não precisam atrapalhar, eles não precisam estragar para que os seus netos amem eles. As crianças já amam os avós e têm essa aura mágica pelo simples fato de que eles são seres incríveis e mágicos que criaram o papai e a mamãe. Então os avós não precisam atrapalhar. Eles não precisam estragar. Os avós podem fazer tudo o que as crianças querem, desde que eles saibam como fazer isso. Como fazer as coisas que as crianças querem. Eles não precisam deixar de dar presentes, eles não precisam deixar de tomar uma aguinha aqui. Eles não precisam deixar de levar doce, eles não precisam deixar de brincar um montão, de fazer bagunça. Não. Só que tem que saber como fazer essas coisas. Como fazer tudo isso, né? Tem um comentário aqui que eu vou trazer aqui, que me veio aqui no olhar e tem tudo a ver com o que eu tô falando agora. A Alessandra comentou aqui, ó, no geral, os avós, né, são rotulados para atrapalhar. Mas eu, como avó, tento romper esse paradigma. E é isso, gente. E aí vem aí um tema de casa para nós, pais e mães também. Nós já temos essa crença popular de que avó e avô servem para estragar. E quanto mais a gente fala isso, quanto mais a gente fala que os avós atrapalham e estragam, mais nós reforçamos esse tipo de comportamento. E a gente não precisa. A gente pode reforçar justamente o quanto os avós podem ajudar muito. Podem fazer todas as vontades, desde que façam de uma forma pensada, estudada, para que esta forma desenvolva na criança uma compreensão e uma percepção de como é a vida. Então vamos lá. Para você que está aqui assistindo, que é avô e avó, ou para quem é pai e mãe aqui e tá pensando nos seus pais, né, que são vovôs e vovós aí, né, para quem é avô e avó e quer ajudar. Vou trazer aqui algumas dicas para esses vovôs e essas vovós que querem ajudar na educação financeira dos seus netos, certo? Primeira dica para ajudar. Avós e avós são pessoas que têm uma sabedoria que só o tempo traz. Tem coisas, gente, que por mais que a gente estude, só o tempo nos ensina. Então, primeira dica para ajudar na educação financeira. Pensem, lembrem de situações da vida de vocês que vocês passaram, situações financeiras que vocês passaram, que foram boas ou que foram ruins. Lembrem de situações. Provavelmente agora que eu falei, vocês já devem ter se lembrado de uma, duas ou três só nessa minha pergunta. Lembrem de situações importantes da vida de vocês e daí pode fazer isso num caderninho, gente. Anota ali ou faça só mentalmente. Primeiro ponto, por que vocês se lembraram destas situações especificamente? Primeira coisa é por que lembraram delas? Segunda,
Segunda coisa, o que vocês aprenderam com esta situação que vocês lembraram? O que vocês aprenderam? Trazendo aí, né? Tem coisas que só o tempo nos ensina. Só vocês que já passaram vão saber. Terceiro ponto. O que vocês teriam feito de diferente nessa situação se vocês tivessem tido educação financeira quando eram crianças? O que vocês teriam feito de diferente? Então vamos lá. Primeiro ponto. Lembrar de situações, entender por que a gente lembrou delas e o que poderia ter sido diferente se vocês aprendessem educação financeira quando era criança. Segunda dica para serem avós que ajudam, não que atrapalham, que ajudam na educação financeira dos seus filhos. Depois que vocês lembraram dessas situações que para vocês elas marcaram, busquem formas de desenvolver nas crianças um aprendizado que vai ajudar as crianças a não passar a dificuldade que vocês passaram. Vovôs e vovós, vocês não precisam buscar coisas mirabolantes para tentar ensinar educação financeira para os seus netos. Busquem a sabedoria que vocês já têm, de vida que vocês passaram. Estas situações, algumas podem até ter sido complicadas ou dolorosas, enfim, difíceis, mas destas situações vocês aprenderam. O que se vocês aprendessem quando criança, teria mudado essa situação? E aí, é essa a segunda dica. Busquem formas de como eu posso ensinar para o meu neto ou para minha neta formas que eles vão aprender para que eles não passem por isso, para que eles não tenham essa dificuldade, para que eles passem pela vida de uma forma mais tranquila, mais leve. Busquem brincadeiras, busquem atividades, busquem livros que tragam historinhas que falem sobre isso, busquem games, busquem filmes que falem sobre, que tragam isso. E aí, é muito importante, dentro dessa busca das ferramentas, né, de como a gente vai levar essa experiência que vocês tiveram na vida para os seus netos, quando buscarem ferramentas, brincadeiras, enfim, várias formas, busquem formas que foram testadas, que foram estudadas, que tenham um método, que tenha uma lógica de como ensinar. Não basta só assistir um filme que fale sobre dinheiro para achar que esse filme vai ensinar. Não vai. Ou só dá, eu tô vendo aqui que tem comentários aqui falando sobre o cofrinho, a gente vai ter live sobre o cofrinho, gente, falando sobre o cofrinho. Não basta só entregar um cofrinho para a criança e dizer que ela tem que colocar o dinheiro do cofrinho. Só a criança aprender a colocar o dinheiro do cofrinho não é educação financeira, é padronização de comportamento. A gente vai falar disso num outro momento. Então busquem ferramentas, pessoas, formas de ensinar essas experiências de vocês para as crianças de forma leve, de forma divertida, de forma boa e com resultado, que dê resultado de aprendizado para os seus netos. E a terceira dica é: aproveitem, gente, aproveitem esse mundo mágico que é tudo de bom que vocês, vovôs e vovós, vivem. Porque assim, ó, o vovô e a vovó, eles vêm com aquela aura doce, colorida, que quando chega as crianças já correm, já sorriem, já vem aquela alegria que está intrínseca na chegada do vovô e da vovó. Então,
usem isso, aproveitem isso para quê? Para ensinar coisas importantes, coisas que vão contribuir com a formação da criança de forma legal. Até porque tudo que o vovô e a vovó trazem sempre é legal, sempre é bom, sempre é gostoso. Aproveitem isso. É um acesso de uma via emocional que é um acesso diferente dos pais. Ambos têm de forma diferente. E vocês que estão nesse momento da vida, que são avós e avós, usufruam, gente. Se deleitem com o prazer que é esse momento da vida com seus netos, que é uma partezinha de vocês. Eu vi aqui que a Alessandra comentou que ela sente que o neto dela é uma partezinha dela. E é, Alessandra. Aproveitem isso para quê? Não para estragar, mas para construir. Para construir. Até porque, né, papais e mamães que estão aqui assistindo junto agora, precisa, né? A gente sempre precisa, toda ajuda que vier é muito bem-vinda, né? Gente, tem milhões de comentários aqui. Eu vou puxando aqui e vou trazer agora os comentários. Quem quiser colocar perguntas também pode ir colocando aqui que eu vou ir trazendo os comentários pra gente apimentar agora essa nossa conversa, contando aqui um pouco das histórias, né? Deixa eu olhar aqui. Galera que tá me assistindo aqui, ó, pelo Instagram do Ana Pregardier, vou ler aqui, tá? E, gente, só lembrando, quem tá assistindo pelo Ana Pregardier, entra lá e segue a página do Finanças é Coisa de Criança, porque hoje, digamos assim, extraordinariamente, a gente também tá transmitindo pelo Ana Pregardier, mas as lives não serão transmitidas pelo Ana Pregardier também, vai ser só pelo Finanças é Coisa de Criança, então vai lá e segue no Instagram do Finanças, tá? Galera que tá aqui, o Daniel, a Márcia, o Lucas tá aqui também, deixa eu ver aqui quem mais. Aqui da Maria Bonita do Canguçu tá aqui, querida colega que tava comigo já junto na formação, agora no final de semana, a Ana Cristina Magalhães, a Marlise, Isabela, gente, que galera. Daniel aqui comentando, né, quando eu perguntei se os avós ajudam ou atrapalham. Ele comentou que atrapalham e muito. Verdade, Daniel. Quando os avós não param para pensar qual é o destino que eles querem, qual é o objetivo que eles querem nessa caminhada, eles podem atrapalhar. Porque esse sentimento libertador de eu posso fazer o que eu quiser, porque agora que eu sou avó e avó não tem problema nenhum, o sentimento é libertador, mas o resultado não vai ser o que os avós querem, porque os avós querem o bem das crianças. Então, às vezes, é mais faltou oportunidade de pensar nesse assunto. Quantos ditados populares a gente ouve, a gente repete, e a gente nem se dá conta que eles não são legais. Às vezes falta uma luzinha, sabe aquele estalinho que dá, que a gente se dá conta das coisas e percebe? Quem sabe? Vamos ver. De repente, Daniel, manda aí essa live ou manda o Finanças é Coisa de Criança pro vovô e pra vovó aí curtirem, pra eles acompanharem. De repente, vai que de repente eles começam a ajudar em vez de atrapalhar, né? Já é uma boa. Deixa eu ver aqui agora pelo Instagram do Finanças. Tem um montão de comentários, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Da Mara, a Bruna, Michelle, a galera tava aqui entrando, todo mundo, né? A gente tava falando da Lara, vamos lá. Pessoal falando tema super importante, necessário. A Alessandra Camargo aqui perguntou se tem avós no grupo. Tem vários, gente. Eu vi aqui vários avós aqui, todas as vovós aqui comentando e se manifestando. A Mara, que é a avó, a Silvia também tá aqui, que é vovó. A Alessandra, todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, ó. A Sussu tá aqui também. Mari dizendo que a avó não é para estragar, não. E a Alessandra dizendo que, ó, casa de avó é ótimo. E é ótimo. Tem uma pergunta aqui, ó, da Mara. Como participar na formação sem desautorizar os pais?
Primeiro ponto, Mara, primeiro ponto, diálogo. Diálogo com quem? Com os pais. Conversem, porque assim, voltando lá naquela questão de que não, avós e pais não têm conflito de papéis. Pais são pais e avós são avós. Por isso, os avós podem fazer muito, desde que isso esteja alinhado e contribua com o estilo de vida daquele núcleo familiar que é os seus netos e o seu filho ou sua filha, que é papai ou mamãe daquela criaturinha linda que é os nossos netinhos. Então, diálogo. Diálogo, a primeira coisa, diálogo com os pais. E é muito legal, gente, quando esse diálogo começa, ele parte dos avós falando com os pais. Ele é muito, muito legal. Por quê? Porque vocês, como avós, já estão se dispondo a conversar, entender e respeitar o estilo de vida daquele núcleo familiar e, entendendo isso, podem contribuir. Também, é claro, fazendo as coisas que vocês gostam. E aí entra a conversa. Ah, mas, por exemplo, eu queria dar um monte de doce para criança. E daí o pai e a mãe não dão doce e não é para dar doce. Converse. Quais as opções nós temos? Então, se vocês não dão doces industrializados para criança e eu gostaria de fazer doce, o que eu posso fazer? E se eu fizer um doce de manga ou de banana sem usar açúcar? Posso fazer um doce, uma bala de banana sem açúcar? Para dar uma bala de banana sem açúcar para criança? Pode ser que seja uma saída. Diálogo, conversa, para que contribua respeitando o estilo de vida daquele núcleo familiar. Isso é muito importante, gente. E para os avós aqui também, vale lembrar que vocês já passaram por isso, já foram pais e mães. Então tem coisas que vocês já sabem e vocês podem com toda certeza ajudar muito. Contar, falar, dar dicas. Mas tem uma coisa que nós temos que lembrar sempre. A responsabilidade e a decisão é dos pais. E eles, com certeza, farão tudo pelo melhor das crianças. Mas de repente eles vão errar em alguma coisa. Todos nós somos humanos, gente. Todos nós somos humanos. Todos nós, algum dia, erramos. Acontece. Nós falamos, damos as dicas, sugerimos. Agora, é importante esse diálogo e esse respeito. Daí aqui, seguindo nos comentários, a Alessandra comentando que tem que ter limite e muito diálogo. É isso aí, Alessandra. É o que a gente estava falando. Perfeito, perfeito. Daí, a Michelle comentando aqui, né, que a maioria dos avós não tem essa consciência. Não tem. A maioria dos avós não tem essa consciência, Michelle. E pensa pelo seguinte. Os avós de hoje, quando eram pais e antes, eles viveram num mundo completamente diferente desse nosso. Pensa o seguinte, hoje nós temos aqui a oportunidade de estar em qualquer lugar do mundo, galera do Japão que assiste aqui as lives, de qualquer lugar do mundo, conversando, aprendendo, debatendo, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo, sobre educação financeira e de como os avós podem ajudar ao invés de atrapalhar. É uma oportunidade que nós temos, mas isso não tinha antes. Então, eles não têm a consciência, não é porque eles não querem, ou porque eles não sabem, ou porque eles não se importam. Não tem a consciência, às vezes, porque não tinha tido ainda a oportunidade de pensar sobre o assunto. Quem sabe? Manda aí, Michelle, manda um aviãozinho
aí pros vovôs e vovós, porque numa dessas eles assistem uma live dessas e ó, cai uma ficha. Essa expressão também cai uma ficha, a molecada já não entende mais hoje, né, gente? Nós entendemos, mas manda pra eles que pra eles de repente cai uma ficha e eles começam a ter consciência, né? Então, é isso aí, Patrícia. Hoje nós temos outras oportunidades de interação, de troca de informação, de experiência. É diferente. Então, dá para eles mudarem e começarem a ajudar ao invés de atrapalhar. Às vezes é só uma questão de oportunidade, certo? Deixa eu ajeitar aqui e vamos ver o que mais que tem aqui de comentário. Vamos ver. Carinho e limites. Isso aí, Mara. Muitas vezes não temos o conhecimento de como trabalhar com as crianças. Isso. Às vezes não tem o conhecimento. Pera aí, gente, que eu vou ter que ajeitar aqui o celular, que senão vai cair. Pera aí. Deu. Arrumou aqui. Muitas vezes não temos o conhecimento de como trabalhar isso com as crianças. Por isso que tem o Finanças é Coisa de Criança aqui, Mara. Para você e para todo mundo, para as pessoas que você conhece, as outras avós que você conhece, manda para eles. Porque é para isso que nós estamos aqui, para que possamos contribuir para que nossas crianças tenham um futuro mais tranquilo, mais gostoso, saudável financeiramente, sem passar os trabalhos, os perrengues, as dificuldades que nós passamos. Manda para eles. Não temos o conhecimento? Então bora lá seguir o Finanças é Coisa de Criança, que aqui a gente fala sobre isso toda hora, gente, o tempo todo. Vocês veem aí que tem um monte de coisa muito bacana. Alessandra comentando que análise emocionada, Ana, meu neto é um pedacinho de mim. Ale, Pensem no seguinte, gente, que lindo. Aquele serzinho só tá ali porque em algum momento vocês fizeram outro serzinho que vocês trabalharam, se empenharam, se dedicaram, passaram por coisas boas, coisas ruins, passaram por tanta coisa, cresceu. E agora tem um outro serzinho, que é vocês. É fruto de vocês também. Então, vovôs e vovós, esse é fruto de vocês. Daí aqui, a Bruna comentando, com amor e ajuda da Ana, vamos aprendendo a educar nossos filhos e netos sobre finanças, um assunto que está sendo discutido há pouco tempo. Pode contar comigo, Bruna, pode contar comigo. E a Lara, assim que tiver aí, agora que ela já tá na barriga, tá? Você tá ouvindo essa live junto com a Lara. Tem noção o quanto isso é transformador? Porque ela, mesmo na barriga, sente e sabe que isso faz parte dela e faz parte de você. Então, estar aqui assistindo com ela na barriga já é educação financeira. Pra Lara que ainda tá vindo, certo? Que lindo isso. Ai, fiquei até emocionada, gente, tão bacana, né? Deixa eu ver o que mais dos comentários que eu não trouxe. Primordialmente, o necessário é o simples, pequenas dicas quando a criança tem impacto por toda a vida. Perfeito, perfeito. Quando a avó materna e paterna possuem posicionamentos diferentes, uma ensina e a outra atrapalha. Gente é gente. Como fazemos isso? Diálogo, informação. De repente, manda um aviãozinho para ela. Vai que ela olha aqui e começa a pensar um pouco diferente, né? Sei lá. Se de repente você tá trabalhando pra caramba, ajudando e a outra tá atrapalhando, não vamos entrar em competição, não vamos entrar em discussão para convencer que o que a gente tá fazendo é certo e que o outro tá errado. Não é certo ou errado. O certo aqui é o bem da criança. E é isso que a gente vai fazer. Então, não precisa dizer que ela tá errada. Pode dizer para ela o seguinte: nossa, fulana, vi um negócio incrível que inclusive fala sobre educação financeira para os nossos netos. Vou te mandar. Não, daí se você quiser, não manda essa, né? Já que eu falei o nome. Enfim, mas manda outra live. Manda lá um aviãozinho, manda o link do canal que vai ter... por exemplo, próxima live dia 18. Já avisa ela que dia 18 vai ter uma live para ela acompanhar. Inclusive a live do dia 18 eu vou acatar um tema de sugestão que veio aqui pelo Facebook, que foi aquela coisa da birra, do escândalo no shopping
shopping e no mercado. Será que a educação financeira dá conta disso, gente? De acabar com a birra e com o escândalo do shopping e do mercado? Dia 18 a gente vai falar sobre isso. Estamos quase encerrando aqui, gente, já o nosso horário. Vou dar mais uma olhada aqui, ó. Galera aqui, ó, no Face e no Instagram e no YouTube. Então aqui, ó. Boa noite, Janine, Sônia. Sônia tá aqui, beijo, Sônia. A Silvia que também tá aqui com a gente. Pessoal aqui. Mara comentando, somos mais flexíveis com os netos por várias razões, mas estragar jamais. Existe um bom senso e muito amor na formação das crianças. Ah, não, isso aqui foi a Silvia que mandou, Silvia. É isso. Perfeito. É bem isso, é bem isso. Vamos ver o que mais aqui. Terezinha que tá aqui também. É essencial ensinar também para que não haja disputa com os pais. É aquela coisa, né, pessoal? Pai é pai e avó é avó. Avós são avós, pais são pais. Não se confundem os papéis. Papéis diferentes, cada um no seu momento de vida. Os pais não têm que querer agir como avós, os avós não têm que querer agir como os pais. Cada um vivendo a sua vida plenamente e contribuindo totalmente para a formação dessa criança, né? Comentário que às vezes não temos conhecimento sobre educação financeira de forma funcional. Por isso estamos aqui, Mara. Finanças é coisa de criança, método lúdico vivencial de formação de hábitos, e cada vez mais a gente vai falar, a gente vai trazer formas e opções de soluções para que vocês possam ensinar a educação financeira para suas crianças de uma forma funcional, que dê resultado, que ajude realmente na vida delas, certo? Silvia comentando, é preciso explicar às crianças a história dos avós, elas amam ouvir, fazem perguntas incríveis. Sim, até para elas saberem que o dinheiro que vocês ganham de aposentadoria não caiu do céu, ele veio de muito trabalho, né, gente? Janine dizendo aqui, ó, na minha família, meus pais, que são avós, dão presentes poupança e explicam a importância disso para que eles façam escolhas boas quando precisarem. Espetacular, Janine. Essa é uma ótima forma, explicando, né? Não basta só dar o dinheiro, tem que explicar. Excelente. Daí falando aqui do cofrinho, vamos ver o que mais. O importante são os resultados. A educação dos avós é igualmente muito importante. O que ensinam fica para sempre. Perfeito, Terezinha, perfeito. A galera aqui, Edianalda tá aqui com a gente, ó. Beijo, galera do Japão que tá aqui, ó. Abraço pra vocês e ó, fiquem ligados que agora as lives do Finança é Coisa de Criança são todas às 7 horas da noite no Brasil e 7 horas da manhã no Japão, então dá pra vocês acompanharem, agora fica com um horário melhor, não fica aquela coisa no meio da madrugada pra vocês, né? José Fernando tá aqui também. Que bom que você gostou do assunto, José Fernando. E pessoal, nossa live então aqui de hoje, ficando com a resposta para nossa pergunta. Os pais ajudam, os avós, ajudam ou atrapalham na educação financeira dos netos? Depende do quê? De como eles convivem com seus netos. Eles podem dar tudo o que quiserem para os netos, desde que esse dar tudo tenha uma forma, seja pensado, seja planejado para que a criança aprenda com este dar tudo. Para que a criança entenda que esse tudo que ela está ganhando tem uma origem, teve um esforço, teve um tempo. Esse tudo é construído, ele não cai do céu. Certo, pessoal? Um grande beijo para vocês e até dia 18 com a nossa próxima live. Beijo, gente! Tchau, tchau! Vou encerrando aqui, galera, do Facebook do Finanças, do YouTube e do LinkedIn. Beijo para vocês! Curtam, sigam aqui o canal do Finanças é Coisa de Criança para acompanhar as próximas lives.